Então vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, eu quero dar bem-vinda, né? Welcome, everybody. Bem-vindo para todo mundo. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo nessa largada da virada 21, que nada mais é do que uma super oportunidade para você. Então, hoje é um dia muito especial, por quê? Porque na linha do que a gente tem feito na largada da virada 21, o objetivo do canal Science é exatamente fazer com que cada um de vocês, no seu momento atual de vida, receba inúmeros inputs, inúmeras informações, inúmeros conhecimentos e, acima de tudo, conheça estratégias para lidar com esses momentos que são momentos difíceis na nossa vida, né? Ontem eu conversei com vocês também sobre os sonhos e as crenças limitantes, que são crenças que paralisam a gente. Hoje o Ferdinand vai conversar com vocês sobre as crenças, ou sobre os sonhos e os conflitos internos que nós vivemos quando nós estamos pensando em realizar algum sonho na nossa vida. E com esses elementos vocês têm alimento para poder refletir, para poder pensar sobre esses problemas que vão surgindo inevitavelmente, né? Porque viver na Terra é nada mais, nada menos do que uma grande jornada durante a qual a gente tem, né, o que? Uma balança, né? Às vezes a gente vive coisas ruins, às vezes a gente vive coisas boas, e a gente vai nesse processo tentando se equilibrar, ok? Bem, queria, gente, iniciar aqui dando as boas-vindas ao Ferdinand Van Zalen. Welcome, Ferdinand, to Channel Science. E hoje nós vamos conhecer um pouco dessa ideia, né, dos sonhos junto com os conflitos, desde uma perspectiva muito diferente daquela com a qual nós estamos acostumados, né? O Ferdinand é engenheiro elétrico, ele é holandês, como a gente já falou, ele vai falar inglês, eu vou fazer a tradução consecutiva, e ele tem mais de 20 anos como membro da Sociedade Teosófica, que é na verdade, é uma escola que aprende religião comparada, como realizar o autoconhecimento, e também você aprende sobre o que é chamado dos poderes latentes que nós temos, né? E nesse contexto, ele foi presidente da loja de Amsterdã, na Holanda, por um período de 6 anos. E nesse percurso, o Ferdinand tem estudado muito sobre diferentes fontes de conhecimento, e tudo com o objetivo do autoconhecimento e também, claro, de compreender como é que nós fazemos essa jornada terrena. Ele faz mestrado na University of Birmingham e o mestrado dele é em misticismo e ocultismo. Então, para quem já teve a oportunidade de ver o Ferdinand na live que ele fez para a Campanha Mundial da Paz em setembro desse ano, já deve lembrar um pouquinho dessa abordagem. Agora, hoje não, hoje ele está falando esse tema que tem a ver com a largada da virada 21, né? Qual que é o meu objetivo com a largada? O meu objetivo é, primeiro, criar uma oportunidade para que você, que está a fim de realizar qualquer coisa na sua vida, não é só entrar na pós, você hoje se alimente com a palestra de ontem também, que já está postada no YouTube, e com a de amanhã, com a Adriana Mendonça também, que vocês se alimentem com conhecimentos que são conhecimentos fundamentados em ciência ou na história, e que nos favorecem saber o que a gente vai fazer para poder chegar no nosso objetivo, ok? Então, agora, Ferdinand, you have the word, so you can start. E a gente vai, então, começar,
ok? Okay, thank you very much. Olá, pessoal. Pode começar na PowerPoint? Ah, ok. Obrigado. Nada. Well, as the title indicates, today we're talking about dreams and internal conflicts. Como o título já indica, hoje nós vamos falar sobre sonhos, dreams e conflitos internos. But dreams is not about what we experience during our sleep. Mas aqui, os sonhos não é o que a gente experiencia quando a gente está dormindo. But it's what we want to achieve in life. Dreams, sonhos tem a ver com o que a gente quer atingir na vida. Therefore, dream big, set goals and take action. Portanto, nós temos que pensar grande ou sonhar grande, definir metas e tomar uma atitude. And then your dreams will come true. E quando a gente faz isso, os nossos sonhos se realizam, eles se tornam realidade. In the next slides, you will find a picture of the dream of Elon Musk to launch a spaceship. No próximo slide, que na verdade é essa foto, a gente está vendo aqui esse SpaceX. What is it? Can you please say again? He had a dream to launch a spaceship. Elon Musk, ele tinha um sonho de lançar um foguete. Who is Elon Musk, please? Elon Musk is the owner of the Tesla factory, which is the very expensive electric car. Electric? Car, automobile. Car. Ok. Ele é dono de uma fábrica de um carro que é muito caro. Ok. But he had his dream, and it took him quite a couple of years, but he made his dream come true. Ele tinha esse sonho e aí levou um certo tempo, mas ele conseguiu atingir o sonho. Where do these dreams or achievements come from? De onde que esses sonhos vêm? De onde que eles emergem? They emerge from the ego. Os sonhos emergem a partir do nosso ego. Which is our thinking. And in this case, it's controlled by desire. Que é exatamente o modo como nós pensamos, e nesse caso do sonho, ele é controlado pelo desejo de realizar alguma coisa. And this desire is part of our personality. E o desejo é parte da nossa personalidade. Well, one should carefully consider the purpose of the dream. Can you please repeat? One should carefully consider the purpose of the dream or achievement. Então, você tem que ter muito cuidado com o propósito do seu sonho ou do que você quer atingir ou adquirir na sua vida. And think about what could be the result. E por isso você tem que pensar quais serão os resultados desse seu sonho. And most important, what are we going to do with this result? E mais importante ainda, o que é que você vai fazer quando você tiver os resultados do seu sonho? Are we going to achieve this? Are we going to use this result to achieve more? A gente vai realizar esse sonho para conseguir mais e mais? Or are we going to use it for the benefit of humanity? Ou nós vamos usar os nossos sonhos para o benefício da humanidade? Or maybe we do it both. Ou, quem sabe, os dois. Well, this question brings us probably in conflict with ourselves. Essa questão provavelmente vai nos trazer em conflito conosco. Because personal experience sometimes limits the use in pursuing our dreams. Porque às vezes a experiência pessoal, às vezes ela interfere na busca dos nossos sonhos. Well, this personal experience can be based on external and internal conflicts as well as our thinking.
a experiência ela pode ser afetada tanto pelos elementos internos da gente, quanto externos, e também pelos nossos pensamentos. Well, we should overcome these limitations of inner conflicts. We should overcome these limitations of inner conflicts. Então, a gente deve superar essas limitações criadas pelo overcome the limitation created by the of these limitations and inner conflicts. Então nós devemos superar as limitações internas e também os conflitos internos. Yeah, and as well as our thinking in order to achieve the dream we have. Da mesma forma que nós temos que fazer isso para atingir os sonhos que nós temos para nós. And the reason why we must overcome this limitation is to improve our consciousness. A razão pela qual nós temos que superar essas limitações é para exatamente desenvolver a nossa consciência. And this consciousness is actually not ours, but it's the human consciousness. E essa consciência não é a nossa consciência, é a consciência humana. And this will be explained a little bit later on in the presentation. E daqui a pouco ele vai falar mais sobre isso. And if we make this improvement, then we contribute to the ending of all conflicts. E se a gente consegue superar esses limites e também nos desenvolver, a gente também consegue resolver o problema dos conflitos internos. And external ones as well. So not only internal, but external as well. Tá, não somente os internos, mas os externos também. Ou seja, a gente pode mudar o mundo, né? Well, one of the problems of this issue is that everybody has to try to do this. O problema disso, né? O problema de mudar o mundo é que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, ou seja, aumentar e melhorar a sua consciência humana. But they should not refrain us from doing it ourselves. Mas o fato de que depende da humanidade para fazer isso não deve de forma nenhuma constranger a gente para fazer isso por nós mesmos. Because we have a dream, and probably we will use it for humanity and to maintain our dream. Porque, bom, se a gente tem os nossos sonhos, a gente vai fazer isso por nós, pela humanidade e também para realizar os nossos sonhos. Well, let's go into the conflicts now. Vamos ver um pouquinho sobre esses conflitos. So in the next slide, you will find an overview of the world map. Nesse slide a gente está tendo uma visão geral do mapa do mundo. And there are a few conflict areas indicated. E aí esses círculos pretos indicam áreas de conflito no mundo, que são os conflitos externos. And there are just a few, but I want to point out 3 of them. São poucos, mas eu vou falar de 3 deles. And one of them is the killing of George Floyd in the United States. Um deles é a morte do George Floyd nos Estados Unidos pelo policial, né? Acho que todo mundo viu na televisão. And if you click are you telling what happened? Because perhaps there are people here who do not know what happened to George Floyd. Well, I don't actually know the reason why it happened, but I know that he was caught and they put his knee in his neck. Yeah. Eu falei que seria legal lembrar o que aconteceu, porque às vezes tem pessoas que ou não ouviram ou não lembram mais, né? Na verdade, os policiais pegaram esse senhor, que era um negro, e o policial colocou ele botou o joelho no pescoço e aí posteriormente essa pessoa veio a falecer. Ok. Have you told the whole story, or should I continue with the story? Yeah, just that. Carry on. Okay. If you click, then there's a picture of him. Ok. Ok, esse é George Floyd.
And if you click again, then you have the next person, that is Maduro of Venezuela. Aqui é o presidente Maduro da Venezuela. He claimed to be the next president again. E ele está dizendo que ele é o próximo presidente novamente. But according to the people of Venezuela, the elections were not fair. Mas de acordo com a população da Venezuela, a eleição não foi justa. Foi fraude, né? Fraudulenta. Sim. The next conflict is the Palestine-Israel conflict. O próximo conflito é o da Palestina e de Israel. And here you see a Palestinian woman talking to an Israeli military. E aqui a gente vê nessa foto uma mulher palestina conversando com um soldado de Israel. And this conflict started already in the late 1940s. 48, então, I think it was. Esse conflito começou há em média 30 anos atrás. And it's still not solved. E ainda não foi resolvido. So these are just a few external conflicts. Esses são apenas alguns dos conflitos externos. And if we now go to the next slides, then we see a few internal conflicts. E aí, se a gente olhar agora para esse slide, a gente vai ver alguns conflitos internos. And we can ask ourselves, do we have any conflicts? Bom, primeiro a gente deve perguntar para você tem algum conflito interno? And if that's the case, how do we not to get involved? Se esse é o caso, se você tem algum conflito interno, como é que você não se envolve com o conflito? You said do not involve. Yeah, how do we not get into the conflict itself? É isso mesmo, tá certo. Como é que você não se envolve com o conflito? Tem o conflito, mas você não se envolve com ele. Well, for example, you have conflicts on your work with your boss about a gente pode ter conflitos, por exemplo, no mundo do trabalho, com o chefe, sobre algum tipo de discordância no plano da gerência. Or you can have conflicts with your family, with your partner, você pode ter conflito com a sua família, por exemplo, com seu marido, esposa, seus filhos. Or with your friends, maybe about the New Year, together or not. Você pode ter conflitos com amigos, né? Por exemplo, sobre o ano novo, vamos nos juntar ou não, enfim. And currently there's of course a big pandemic going on. Agora com a pandemia. So what do you with COVID? Como que você cumpre as regras? So do you comply with all the rules they have set? Ele falou antes, como é que você lida com isso? Você vai cumprir todas as regras que foram estabelecidas? Do you wear the mask all the time when it's necessary? Por exemplo, você usa máscara o tempo todo, ou pelo menos quando é necessário? And very important, do you take the vaccine when it comes available? Quando a vacina for disponibilizada, você vai tomar vacina? Eu não vou. Mas eles estão dizendo aqui que é compulsório, que vai ser compulsório no Brasil, né? The government has passed a law that says that the vaccine will be compulsory. But I don't intend to take it, so I don't know what's going to happen. They talk about some kind of sanction, but I don't know what kind of. Eu estou explicando para ele. E ele está dizendo que é contra os direitos humanos. Ninguém pode forçar você a tomar uma vacina, né? Mas eles estão dizendo que a gente vai ter algum tipo de sanção com relação a isso. E é interessante porque o ministro do Supremo, ele falou exatamente isso, né? Ele disse que não pode se forçar porque é os direitos humanos, mas agora está sendo pensado em termos de segurança comum, né? Coletiva. Vamos aguardar. Sorry, I was just making some comments about what's happening in Brazil. Yeah. So these are conflicts, and in these conflicts you have to make a choice.
E esses são os conflitos, alguns, né, dos conflitos internos, e aí você tem que fazer escolhas, né? But the most important thing, prepare yourself for your dream. Mas o mais importante de tudo é, mesmo com os conflitos, prepare-se para o seu sonho. Well, these barriers or limitations we are facing are within ourselves. As barreiras ou as limitações que nós encontramos, elas estão dentro da gente. It's very important that you look into yourself, because it's easy to point to anybody else, but most of the time the problem is within you. É por isso que é super importante olhar para dentro de você, porque na maioria das vezes a gente olha para fora e a gente coloca a responsabilidade nos problemas, nas barreiras, nos conflitos fora, mas a maioria do tempo está dentro da gente. Yeah. They are part of our inner life, part of our thinking. Os conflitos, eles são partes da nossa vida interna, dos nossos pensamentos. Ontem a gente falou bastante disso. Yesterday I talked about thinking, feeling and actions, né? Pensamentos, sentimentos e ações. Então os conflitos têm a ver com, estão dentro. Yeah, so it's only us, ourselves, who can solve these limitations and refrain from the conflicts. Então, somente nós que podemos nos constranger contra, né, essas limitações e resolver esses conflitos. Yeah, and in this process, it's important that you become aware of these arising conflicts. Nesse processo, é super importante que você se conscientiza dos conflitos que emergem. So if somebody disagrees with you, don't get furious, but ask yourself, why is he asking me this question? Se alguém, por exemplo, ficar furioso com você e você não deve ficar desorganizado com o que a pessoa disse, mas perguntar, por que ele está falando isso? Por que ela está perguntando isso? You have to be aware that the furious part can be inside yourself as well, without expressing it. Can you repeat that, please? The furious part can be inside yourself, so you have to be aware of that, and it's not always expressing itself in the outer world. Então, muitas vezes, se você fica furioso com uma situação, isso é um elemento interno seu que muitas vezes não deve ser expressado para fora, não deve ser manifestado. Você tem que lidar com aquilo, né? Administrar aquilo dentro de você. But how come that we, as people amongst each other, think differently? Mas como que a gente pode fazer isso se nós somos diferentes e pensamos diferentes? Can I just make a comment in here? Sure. Because it's about Brazilian culture, okay? I'll make the comment and then I'll tell you what I said. Okay. Eu disse para ele que eu gostaria de fazer um comentário aqui, porque na cultura brasileira nós somos um povo extremamente emocional. Vocês já sabem que eu conheço muitos países, já vivi na Europa por 4 anos, né? Convivo por 10 anos, nós estamos juntos, convivo com pessoas europeias e o estilo de relacionamento é totalmente diferente do nosso. Muitas pessoas que vão para fora do Brasil e voltam, isso vale para os países do norte em geral, que é diferente da atitude, do comportamento dos países do sul. Mas para quem vai para fora, vai para o Canadá, Estados Unidos, Europa, enfim, com muita frequência as pessoas dizem assim: não, o europeu é frio, é cool, né? O europeu ele não se envolve emocionalmente, o europeu isso e aquilo. Na verdade, isso acaba sendo manifestado como um julgamento, mas é cultural, quer dizer, a gente não pode julgar as pessoas pelo que elas aprenderam nas suas vidas, né? E por outro lado, da mesma forma, os europeus que vêm para o Brasil, ou os americanos, ou os canadenses, ou enfim, as pessoas dos países do Oriente, né?
quando chegam no Brasil, se elas vêm a passeio, elas imediatamente sentem a diferença, né, cultural com relação ao comportamento. Então, o que acontece é que muitas vezes, exatamente porque nós somos muito diferentes, isso gera um conflito imenso, né? E nós achamos, nós brasileiros aprendemos e achamos, eu aprendi isso desde que eu era criança, né? Ontem eu estava falando da programação e a gente aprendia que você tem que falar, você tem que externar o que você acha, né? E aí isso se perde nas palavras, porque a gente acaba sempre falando muito mais do que é necessário, e vocês lembram que ontem eu falei de gossip, né? De fofoca. Então, é um país que vive a fofoca, vive os conflitos, vive as brigas. E a gente precisa, quando faz esse movimento de trabalhar o conflito interno, a gente também precisa, nesse processo de autoconhecimento, aprender a lidar com esse impulso que nós temos de colocar para fora as coisas que a gente sente ou acha ou não gosta, os melindres, as reclamações, as fofocas, né, falar mal das pessoas e tal. Isso é muito sério. I'm going to just tell you very briefly what I said. I compared the culture in Europe, United States, Canada, anyway, from the north with the south. And I was saying that people judge each other because of these differences, but in fact, we should not judge, because we are different. We were raised different in a different culture, so you can't, complain against these differences. And I said that we in Brazil have to be very careful, because we learn to manifest everything, because we are very emotional people, and that's not good, not always anyway. And then we have to learn, in the process of developing self-knowledge, we have to learn how to do that. Okay. Yeah. Okay. Well, I will tell a little bit later on with the next slide. Yeah. Okay. So if you go to the next slide. Okay. Just a minute, please. Tom ou alguém que está aqui assistindo pelo Zoom, por favor, se alguém puder checar para mim o YouTube e ver se tem alguma pergunta, alguma coisa, que eu talvez dê um minutinho de parada para alguém perguntar alguma coisa eventualmente sobre... Professora, tem alguém perguntando sobre o link para acessar o Zoom. Mas esse link, ele tá em todos, não tem o link, né? Tem o ID e as pessoas querem o link. Tá, me dá um minuto, eu vou pegar meu celular e eu passo para você, tá bom? Ok. Do you need a few minutes to sort this out? No, it's just I'm sending the link for... Mas tá no canal também. Then I'm just away for just a second. Switch off your camera then. Yeah. Ele estava também lá no canal Science, né? Mas vamos lá. Ok, já tô te mandando, tá, Tom? Combinado, aí eu passo para lá. Pronto, valeu, obrigada. Eu vou abrir meu outro computador aqui, pelo menos eu posso ter uma noção se tem alguma pergunta, porque aqui no grupo ninguém... Eu vou dar uma olhadinha agora que o Ferdinand deu uma paradinha. Vou parar, deixa eu ver se eu consigo. Não, vou parar um minutinho o sharing. Vamos ver o chat. Aqui, boa noite.
A Marisa aqui, gente, Marisa Camargo. Oi, boa noite, Marisa. Fez um comentário, né, por conta do que eu falei de que eu não me vacinaria, eu não estou de forma nenhuma tentando convencer as pessoas a não tomarem a vacina, muito pelo contrário. Eu entendo que essa é uma opção pessoal. E por que eu não vacino? Porque eu sou naturalista e vegetariana, e também eu não tomo remédio de nenhuma qualidade, né? Por exemplo, raramente eu tenho dor de cabeça. Raramente. Aí imediatamente alguém já diz: olha, você não quer tomar um remédio para dor de cabeça? Eu digo: não, muito obrigada. Eu vou ficar quieta um tempinho, boto uma coisa aqui, ou me alimento, ou tomo líquido, ou o que quer que seja, e melhoro, né? Então, isso tem a ver com um estilo de vida, né? E com uma concepção de vida. E como eu também estudo pessoas que trabalham exatamente com os efeitos dos remédios. Os remédios são chamados de drogas, né? Então, os efeitos dos remédios no organismo e das vacinas no organismo. Então, eu, como opção pessoal, não pretendo tomar, mas a minha mãe vai tomar, meus irmãos vão tomar, quer dizer, essa é uma decisão, né? E, enfim, é isso. E eu concordo que é um direito humano você tomar decisão a respeito da sua vida, assim como, por exemplo, as pessoas podem decidir que não querem, por exemplo, se eu tiver uma doença no futuro, eu espero que não, né? Mas se eu tiver uma doença grave, que envolve risco de vida, eu muito provavelmente vou escolher não fazer tratamento, entendeu? Então aí é uma questão pessoal. Eu sei que não é comum, mas enfim, é isso. Essas questões, professora, que a senhora está tratando agora, e até mesmo a questão da eutanásia, né, que é a morte assistida, e ideação suicida, e suicídio, morte, sexualidade, ainda são consideradas muito, né, tabus aqui no nosso país. Não fazer tratamento, entendeu? Exatamente. Mas é a história da cultura, né, Tom? Porque em muitos lugares do mundo isso é legalizado, tal. A mesma coisa para drogas que eu digo, né? Como no caso da Holanda, marihuana, mas tem um controle, não é uma coisa descontrolada, né? Aqui a gente tem uma legislação que controla e a coisa é descontrolada, né? Eu nunca conheci ninguém lá que tivesse um envolvimento, e diferentemente do que as pessoas pensam, a Holanda é um país altamente conservador, as famílias são altamente estruturadas, é outra história. Mas enfim, Ferdinand, eu tenho aqui, I have here now my YouTube connection, and I am having a look on the questions, because eventually there are questions, so I'm just having a look quickly, and then I let you. Falou sobre o meu cursinho, está no YouTube? Sim, a palestra que o Ferdinand falou, sim, Rodrigo, ela está no YouTube. Você entra no meu canal e procura as palestras da campanha Mundial da Paz, ok? E uma delas é a dele. Maria, eu não vou tomar vacina, eu uso máscara, eu não cumpro todas as regras, principalmente se elas forem injustas. Cada pessoa tem uma forma. Adriana Lambert, você tem razão. Adriana is saying that now you have to translate to your husband, otherwise. But these are not questions for you, it's just a general comment, ok? Eu falei que não são perguntas para ele, é só comentários gerais. Eu acho que é só isso que tem aqui. Ok, então vamos continuar? Aqui também no grupo do Zoom não tem, então vamos nessa. Perfeito. Ok, Ferdinand, let me share the screen, please. Well, we were talking about conflicts, and they arise in our inner selves, in our thinking. Yeah. We go to the slide 5, family. Yeah. Yeah, okay. I will open it. Yeah, okay. Oh, próximo. So this slide is called programming, because go ahead. Because when we were born, at that moment, we meet our parents, and immediately the programming starts. Esse slide chama-se programação,
porque uma vez que a gente nasce e a gente encontra os nossos pais e a nossa família, o processo de programação da nossa mente se inicia, como eu falei ontem para vocês, né? And we are raised in a particular way by our parents. Nós somos criados de uma forma específica pelos nossos pais, né, na nossa família. Yeah, and also in a specific culture, which you were talking about already. E também numa cultura específica, como a gente estava falando há um minuto atrás. Yeah, and during our childhood, we meet our family, our uncles, our aunts, cousin, and we meet friends. Na nossa infância, a gente encontra pessoas diferentes, né? Os familiares, tios, primos, enfim, e amigos também, né? And they all influence our way of seeing the world. E todas as pessoas que nós encontramos, elas influenciam a forma como a gente vê o mundo. Yeah, and those 7 years after birth are the most important ones, because then the programming is very direct. E como a gente viu ontem, os 7 anos iniciais de vida, de 0 a 7 anos, são os anos mais importantes para esse processo de programação, porque ela é direta. Lembra que ontem eu falei das ondas tetas, né? O cérebro da criança no período inicial de 7 anos, ele está funcionando com as ondas tetas, que são as ondas eletromagnéticas que recebem todas as informações e a gente, como uma esponjinha, incorpora tudo na nossa cabeça e vai lá para o subconsciente. Yeah, and when we grow up, then that feature goes gradually away. E quando a gente cresce, as ondas mudam, né? Então essa característica inicial dos 7 anos, ela desaparece. And then you can say that you have to reprogram yourself. E aí você vai ter que compreender o que está acontecendo lá em termos da programação e reprogramar você. E tem aí também um elemento que depois de 7 anos a gente aprende por repetição, né? Repetition. Yeah. We learn by repetition. Yeah. Yesterday, Ferdinand, I gave as an example a relationship where someone is always saying something not nice, or when the parents are saying you are incapable, or you don't know how to do this yet, and how can you not have learned, blah 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 blah, blah. And that everything goes inside by repetition. Yeah. Eu estava dizendo para o Ferdinand que ontem eu dei esses exemplos para vocês, né? Por exemplo, quando você já é maior, já passou de 7 anos, ou é jovem, adolescente, ou mesmo adulto, e alguém da sua família, ou as pessoas da sua família falam: ah, mas você é muito incompetente, ah, você é muito relaxado, ah, você não está interessado em nada, você é uma pessoa que não é inteligente, você é burro. Tudo isso vai entrando, porque vai batendo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Não dá para traduzir isso. Ok, go ahead. Therefore, it is important to become aware of this specific limitation. E aí é super importante que a gente se torne consciente dessa limitação particular. And try to find a way to change it. E encontrar formas para mudar isso, a programação e aquilo que nos atrapalha. Yeah. And that goes back to our dreams. So if you have a dream and they're said you're incapable, you can't fulfill your dream. E isso é um problema, porque se você vai direto para a história dos sonhos, porque se você tem um sonho, mas lá na sua programação você acredita, né, que você é incapaz, como é que você vai atingir seu sonho? But in that case, I would say what I said in First Light: dream big, set goals, and take action. E aí eu vou dizer aquilo que eu falei lá no comecinho, né? Sonhe grande, estabeleça metas e tome uma atitude. Yeah. And if you don't try, you never know if you're able to do it. So just try and see if it's possible. E se você não tentar, pelo menos, você nunca vai saber se seria possível. Então você tem que tentar, né? Another important thing I found is
in terms of culture differences. Outra coisa importante que eu encontrei em termos de diferenças culturais Is that it's very important to travel all around the world and see what people are doing in the different countries. é viajar para lugares diferentes e viver o que as pessoas estão fazendo diferente, né, nos seus países. For example, in Holland, we're used to shake hands, but we keep at a distance. Na Holanda, por exemplo, a gente dá as mãos, né, cumprimenta das mãos, mas mantém a distância. And in India, they just bow a little bit, or they do like this, as a greeting. Na Índia, eles mexem um pouco a cabeça para baixo, ou eles colocam as mãos, né, na posição desse mudra da oração e faz esse movimento com a cabeça. And in Brazil, they just hug everybody. E no Brasil a gente abraça as pessoas e beija. E na Inglaterra, they don't even shake hands. Não. Na Inglaterra, eles nem dão a mão para você, a não ser que seja uma situação muito particular, tá? But it's very interesting to... E se vocês olharem o filme da Netflix, da família real, né, o The Crown, tem uma cena lá num determinado momento em que as mulheres são lembradas que elas têm que colocar a luva, porque elas dão as mãos para as pessoas nos eventos, mas não pode tocar as mãos, então elas colocam luvas. Sorry. E eles também, os homens também. So for me, it was very important to see India and Brazil and see the differences. E para ele foi muito importante conhecer a Índia e o Brasil e aprender sobre as diferenças. I mentioned that in England the royal family put gloves. Yeah. Okay. Yeah. So I would advise everybody to go into the world and find out the differences. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu diria: vá para o mundo e aprenda sobre as diferenças. And here in Brazil, also because Brazil is so big and it's so different from one place to another, one region to another, so that just knowing Brazil, it's something. Eu estou dizendo que tem que ser feito também no Brasil, né? Porque o Brasil é um país da diversidade, ele é imenso, tem dimensões continentais, são 5 regiões que são totalmente diferentes, né? As colonizações, as regiões e tal, então só conhecer o Brasil já é um grande ganho, né? A América Latina, Nossa Senhora, então é super importante. On the next slide, you'll find another way of programming, which is education. Ok, just a minute. No próximo slide, eu vou falar sobre como que a gente faz outra forma de programação também. Yes. So when we go to school, the teacher does not only teach the different subjects. Quando a gente vai para a escola, o professor não ensina só matérias diferentes, disciplinas diferentes. But he also teaches how to behave in the group and within the school system. Ele também ensina como se comportar no grupo e dentro do sistema educacional. So you can imagine if one group of students from a particular class is programmed by a teacher. Então, se você imaginar um grupo de crianças numa sala de aula X com um professor X, está sendo programado, And all the children are programmed by their parents in their own way. E todas as crianças também são programadas pelos seus pais de formas diferentes. Nobody is the same. Então, ninguém é igual, né? Todos são diferentes. And that could be a reason for conflict. E isso, claro, pode gerar conflito, porque nós somos diferentes uns dos outros, aí a gente acaba tendo conflito. Therefore, it's important that all these children learn from each other as well. E aí é super importante que as crianças também aprendam umas com as outras, né? Sobre essas diferenças. Well, so far for limitations, I think. I would
Just a minute. There is some. Por favor, tem alguém essa com a letra M? Pronto, ok. Tava com a ask to unmute, ok. Eu pude, I could cut the sound, ok. Yeah. Next slide. Yeah, I would like to go with you into a few teachings about conflicts. Ok. Ele vai agora falar de alguns ensinamentos sobre conflito, e ele diz que até agora trabalhou com isso, com os tipos de conflitos que podem emergir na nossa vida. And one of the teachers is Jiddu Krishnamurti. Um dos nossos professores, né, um dos nossos mestres é o Jiddu, tá em contrário. That's the way around, yeah. Krishnamurti, que faleceu em 86. He was born in India and educated by a Theosophical Society. Ele nasceu na Índia e foi educado na Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica foi fundada em 1875. Is that right? 1875. Yeah. The Theosophical Society was founded. Yeah, it was founded 75. Okay. Yeah. So it was when he was 70. Okay. Yeah. And the Theosophical Society, Annie Besant, the lady next to him. Essa senhora perto dele é Annie Besant, da Sociedade Teosófica. They saw in him the new world leader. E eles viram no Krishnamurti novo líder para a humanidade. And they founded a society called the Star of the East. Eles fundaram uma sociedade chamada a Estrela do Oeste, do Leste, East. And in that organization he gave many talks. E a organização onde ele tem muitos dos seus pensamentos, né, dos pensamentos do Krishnamurti. Ele ensinou. But in 1929, he spoke the famous words, "Truth is a pastless land." Mas em 1929, em 1929, ele usou essa expressão que ficou muito famosa, que a verdade é um caminho sem fim. Endless path. Yeah. And with these words, he dissolved the society, the Star of the East. E com essas palavras, ele dissolveu a sociedade que foi criada, em princípio, para ele se tornar um grande mestre da humanidade. Yeah, he refused any leadership. Ele se recusou a qualquer tipo de liderança ligada a ele. And he said that we would be able to see what life is about. E ele disse que nós vamos ser capazes de compreender do que a vida é feita, né? O que quer dizer viver. And no leadership is required. E para isso não é preciso ter nenhum tipo de liderança. So actually what he is saying, all the problems you will face in life, you can deal it yourself. Na verdade, o que ele está dizendo é qualquer problema que você possa encontrar na sua vida, você pode lidar com ele você mesmo. I would like just to make a comment using this Krishnamurti saying about their choices for going or not going to a postgraduate degree, okay? It's very brief. Eu queria só aproveitar a oportunidade para usar essas palavras do Krishnamurti para dizer para vocês o que a gente falou um pouco ontem, quais são suas escolhas, né? Você é uma pessoa que está determinado, por exemplo, a assistir esses vídeos, né, essas lives, sentado, prestando atenção, fazendo anotação, refletindo sobre você, compreendendo os seus entraves internos e tomando uma decisão firme, determinada com relação ao sonho que você tem de entrar na pós-graduação ou de entrar na universidade? Ou você é uma pessoa que está largada, né? E fala assim, vou ver, vou assistir isso, vou assistir aquilo, mas de fato não agarra nas suas mãos a responsabilidade de
realizar, né? Tomar uma atitude, como o Ferdinand falou, estabelecer metas, tomar uma atitude para chegar a realizar o seu sonho, né? Ok. Did you understand what I said? More or less. Okay. Yeah. Well, I just said that what is your position? Are you choosing to stay like lazy, or are you choosing to really take on the task to move on towards your dream of the postgraduate degrees or graduate degrees? That's what I said. Yeah. Okay. So Krishnamurti was no longer a teacher, although he gave a lot of talks. Ok, ele não era um professor, mas ele fez muitas palestras. And he wrote a lot of books as well. E ele também escreveu muitos livros. But he always said, use my words as a reflection upon yourself. Aí ele sempre dizia, use as minhas palavras como uma razão para você refletir sobre você mesmo. And that is because everybody is different and you have to filter your own ideas out of his teachings. E isso porque todo mundo é diferente, ele entendia que todo mundo é diferente e cada pessoa tem que filtrar as ideias dele. Você não tem que assumir aquilo como verdade definitiva, né? And I think he was the first person from that region of the world that made the connection to scientists. He had dialogues. E eu estou lembrando aqui, porque eu li o livro da história de vida dele, ele foi a primeira pessoa da região oriental do mundo, naquela época, né, que fez a ponte com a ciência. Ele foi o primeiro, vamos dizer assim, guru, embora ele não assumisse que ele era um guru, ele foi o primeiro guru que entrou em contato com cientistas de renomadas universidades no mundo. If you go to YouTube and type in his name, you'll find loads of videos. Se você for no YouTube e digitar o nome dele, Jiddu, é o contrário, o Krishnamurti, você vai achar um monte de vídeos com ele. And there are a few videos with him with David Bohm, B-O-H-M. Ok, e tem muitos vídeos com ele e uma outra pessoa que se chama David Bohm, B-O-H-M. Yeah, and that is there he's talking about science, but Krishnamurti does it from out a spiritual view, and David Bohm out of a scientific view. That's very interesting. São diálogos em que eles estão conversando sobre a ciência. O Krishnamurti conversa desde uma perspectiva espiritualista e o David Bohm desde uma perspectiva científica. And it's interesting that both of them, they respect each other, so they are not in conflict, although they have different views. E o interessante é que mesmo que eles tenham visões diferentes, eles, claro que respeitam as posições que cada um tem, né? So, Krishnamurti doesn't have any authority. He doesn't want to be a guru, a teacher, or a spiritual leader. O Krishnamurti é uma pessoa que não quer ser um líder espiritual, não quer ter nenhuma autoridade sobre ninguém, ou nem ser um grande líder só, né? Ele não tem interesse nisso, não tinha. He says, just use my words as a mirror reflection for yourself. Ele diz, apenas use as minhas palavras como uma mera reflexão sobre você mesmo. Well, he gave lots of talk, like I said already, and in 1981, he was in Switzerland, in Saanen. Em 1981, o Krishnamurti, já um senhor, ele estava nessa região, Saanen, que é na Suíça. E ele... Ok. And this talk is about ending of conflict. E ele fez uma palestra lá sobre acabar com os conflitos. Well, I will share just a few words of his talk, because otherwise it's too complicated. Eu vou compartilhar com vocês apenas algumas palavras da palestra dele. Is it the next slide? Yeah. Okay. So that's Krishnamurti himself. Okay, yeah. And he is asking, what is it that we are trying to become?
Ele pergunta o que a gente está tentando se tornar, o Krishnamurti. And then he mentioned 3 points. E aí ele menciona 3 pontos. Physically, we want more money, better house, better position, more power, more money, and a better status. Ok, let's go each one by one, Yeah, ok? that's fine. Fisicamente, which is the body, what we need, o que a gente quer, ok, one by one. More money, Mais dinheiro, better houses, melhores casas onde a gente mora, a better position, posições melhores na sociedade, more power, mais poder, more money. mais dinheiro ainda. Yeah, he said that twice. That's right. Yeah. Ele disse 2 vezes. And a better status. E um status melhor. Status social, né? Melhor. And biologically, if we are not well, to become well. Biologicamente, se a gente não está bem, a gente quer ficar bem. Claro, se a gente está doente, a gente quer curar. And psychologically, that is the whole world, the whole inward process of thought and consciousness. E psicologicamente, é todo um processo de... Inwardly? De interno e... Of thoughts and consciousness. Todo um processo interno de pensamentos e consciência. E desenvolvimento da consciência. It is a process from perception that one is nothing. I couldn't understand. No. It is a process from the perception that one is nothing, but become through education. Okay. The inward process I'm talking about. Ok. O processo interior é um processo que... Starts from perception that one is nothing. Começa da percepção de que você não é nada. But to become something through education. Mas para se tornar alguém ou alguma coisa, né? É através da educação. Through university to get a good career. Por exemplo, fazendo uma universidade ou ter uma boa carreira. Yeah, and then he's talking about jobs and positions. As we did before. Daí empregos, posições na sociedade e tal. But this process of becoming involves time. Mas esse processo de se tornar alguma coisa envolve tempo. And the brain is programmed to this time. E o cérebro da gente é programado, né, nesse período de tempo. All our culture, all our religious sanctions, everything says become. Então, a cultura e os elementos religiosos da nossa vida, tudo o que eles dizem, a gente se torna, né? And that is because we are programmed. Isso porque a gente é programado. Você nasce num país, você vai se tornar a cultura daquele país. Numa família que tem uma determinada religião, a tendência é que você vai seguir aquela religião, ok? Our consciousness has evolved through time over centuries. E a nossa consciência, ela tem se desenvolvido num período de tempo. To come to this point through conflict. Para que a gente chegasse até esse ponto and what about conflict? We come to this point of our current state of consciousness through conflict. E a gente chegou nesse estado de consciência, não eu, Indies, mas na nossa evolução como humano, a gente chegou nesse estado de consciência através de viver conflitos. So we need actually conflicts to evolve. Então a gente precisa dos conflitos para evoluir. That is what he is initially talking about. Isso é o que ele estava
o Krishnamurti fala inicialmente sobre os conflitos? Well, I will not go into this, but at a certain moment he says, that's not right. We can change immediately. Aí ele diz assim, não, mas por que tem que ser assim? A gente pode mudar imediatamente. And that is some kind of state of consciousness. E isso acontece com algum tipo de estado de consciência. For a personal remark about this, that about more than 20 years ago, I decided to stop drinking alcohol at once. E ele está dizendo, agora ele está dando um exemplo pessoal. Por exemplo, em torno de 20 anos atrás, ele decidiu um dia que ele não ia mais beber álcool, nenhum tipo de bebida. So it is possible to do it immediately, but it depends on your consciousness. É possível você fazer mudanças radicais, mas depende do nível de consciência que você está. Well, these are just a few words from his talk, from about an hour and a half. So if you want to dig into that, I would say have a look at the video and dig into that deeper. Isso são só algumas palavras do Krishnamurti. Se vocês quiserem conhecer melhor sobre ele, é legal vocês verem alguns vídeos. Ok. Yeah, he's very subtle in talking about the higher self and the lower self. Ele fala sobre um eu superior e um eu inferior. And I would like to go into these two different items as well. So on the next E aí slide, agora eu vou falar disso. on the next slide, you find something about personality. Ok? Aqui você está vendo alguma coisa sobre personalidade. Okay. In the lower part of the slide, you find the personality, which is mortal. A personalidade aqui é mortal, ela morre, tem começo, meio e fim de vida. It's more or less the physical body. É mais ou menos o corpo físico. But also the desire is in the personality. Mas também há os desejos nas personalidades. And through the brain, this personality will manifest in the world. E através do nosso cérebro, essa personalidade se manifesta no mundo. Can I just jump in a little bit, please? Yeah, sure. Ontem eu falei para vocês sobre isso, né? A personalidade, eu chamei de identidade. Nós temos uma identidade nessa vida, né? Então, a minha identidade eu sou o Índice. Mas eu sou o Índice aqui nessa vida. Eu sou o Índice que faz isso, aquilo, aquilo, aquilo. Eu sou mortal. Uma hora eu vou subir como corpo. E tudo que eu manifesto na minha vida é coordenado pelo meu cérebro. Essa é a manifestação, né? O Dr. Joe Dispenza, ele chama personalidade de personal reality. Ou seja, é uma realidade pessoal. O que você acredita, você cria para a sua personalidade, tá? Ok. Yeah, so on the next slide you find individuality added. E aí foi adicionado a individualidade, né, em oposição à personalidade. Just to confirm, below is the lower self and spirit is the higher self. Yeah, exactly. Ok, só para reforçar, abaixo da linha, onde está escrito corpo, mortal, manifestação e personalidade é o eu inferior, e acima da linha é o eu superior. Então, de personalidade passa a ser uma individualidade, que no Brahma Kumaris é a alma. For Brahma Kumaris, individuality is the soul. Ok. Yeah, exactly. So this individuality is the permanent immortal entity or spiritual body. E a individualidade é imortal, é uma entidade imortal ou é um corpo espiritual, né? And throughout life, we experience conflicts, which helps us to improve. E através da vida nós experienciamos conflitos que nos ajudam a melhorar.
you can say that these conflicts are on the line. How to say? They emerge on the line between the body and the spirit. The identity. No, the conflicts. Ah, desculpe. Os conflitos, eles dizem que ele se manifesta entre o nosso eu inferior e o nosso eu superior, entre a personalidade e o espírito, ou a individualidade. Yeah, and therefore it is important not to be only on the lower part and think about money and houses and whatever. Okay. Então é muito importante a gente não viver a vida apenas com o foco no eu inferior, pensando em dinheiro, em casa, em status. But use your higher thinking, so your spirit, to see what you can do, whatever you have achieved in the lower world, in the manifested world. E a gente tem que ter alguma coisa voltada para o eu superior, para a gente poder compreender, né, ter consciência sobre o que nós vivemos na vida na Terra, né, no caso, no corpo, nessa personalidade. So you can say in this case you have an inner conflict with your higher and your lower self, with the spirit and the body. Então, você pode dizer que você tem conflitos internos entre o eu inferior e o eu superior. Yeah. So, whatever we have learned should be transformed into the spirit. Então, o que quer que a gente aprenda tem que ser transformado, tem que ser integrado ao nosso desenvolvimento espiritual. Because the spiritual entity is immortal and continuous, while the physical body is dissolved. Porque o nosso espírito, como ele é imortal, ele continua, e o corpo não, o corpo ele dissolve, né? Em diferentes religiões se acredita que acontece diferentes coisas, mas ele some. Yeah. And then the next slide, there is the connection between the individuality and the creator deity. E aqui você pode ver que há uma conexão entre a personalidade, a individualidade e uma divindade criadora. And all the spirits of everybody todos nós, como espírito, that are incarnated in the body are connected to the creator deity. Que estamos encarnados, né, no corpo, nós somos criados à luz da divindade, pela divindade. So when we improve our consciousness, our higher self, então, quando a gente se desenvolve, quando a gente desenvolve a nossa consciência ou o nosso eu superior, we improve the human consciousness as part of the creator deity. Nós melhoramos a nossa consciência humana como parte do divino, né? Actually, this was what Krishnamurti was indicating. E isso é o que eu acho que o Krishnamurti estava tentando ensinar para a gente. And he used the words similar like this: overcome the personality and live from the individuality. Ele diz, por exemplo, supere a sua personalidade e viva em direção à sua individualidade, ou viva a sua individualidade. Then there is no conflict, no desire, and time does not exist. Então não vai haver conflito, não vai ter desejos e o tempo também não é importante. Não existe. And it's interesting when he gave his talks that he was sitting on a chair, that's all on a stage. And sometimes he gave a talk about 30 minutes, but sometimes he could talk for more than an hour. Because for him, time didn't exist. Quando ele dava as palestras, algumas vezes ele falava meia hora, algumas vezes ele falava 1 hora, e ele sempre dizia que não fazia diferença, porque tempo não existe. Okay, well, on the next slide, you find another example of how to deal with conflicts. That is the book of the Bhagavad Gita. Nesse outro livro, eu mencionei ontem, né, quando eu falei A Mente Mente, é o livro Bhagavad Gita.
que é um livro que também trata dos conflitos. And on this picture, you see the Bhagavad Gita in Portuguese. So if you want to purchase it, it's possible. Então, eles têm um livro em português, se alguém tiver interesse de conhecer, você pode baixar na internet, tem versão. The Bhagavad Gita is one book of a series called the Mahabharata. O Bhagavad Gita é um livro da série do Mahabharata. And it is one of the most important religious texts of Hinduism. E é um dos textos religiosos do hinduísmo mais importante. The Bhagavad Gita is a dialogue between the warrior prince Krishna, Arjuna, and the god Krishna. É a história de um diálogo entre um príncipe Arjuna e uma deidade, né, ou um deus que chama-se Krishna. And Krishna is serving as the chariot of Arjuna. E o Krishna, ele tá dirigindo a uma carroça, né? Uma carroça ali, né? Uma chariot, não sei como dizer, que não é carroça. Tem um nome mais legal para isso, mas vocês entenderam. Então ele tá levando o Arjuna, né? O menino Arjuna e ensinando, ok. And they're driving or riding across the battlefields called Kurukshetra. E eles estão andando num campo de batalha chamado Kurukshetra. Which is probably on the next slide. Oh yeah. Yeah, you have it already. That's the right one. And here you see on the left-hand side, I think those are the Pandavas. And on do lado esquerdo você vê os Pandavas, white horses. No, left of the white horses, because the white horses are the horses of Arjuna and Krishna. Ok, ok. Então, os outros cavalos, né, escuros, que não são os cavalos brancos, são dos what's their name? Pandacha? Pandavas. Pandavas, são os Pandavas. And they are the family of Arjuna. E eles são a família do Arjuna, que é o menino que está sendo ensinado pelo Deus, Krishna. And on the right-hand side, you find the Kauravas. E do lado direito tem os Kuraras. And that is the family of a specific prince. Que é a família de um príncipe específico. I can't pronounce his name because it's in Indian. Ele falou que o nome é muito difícil de pronunciar, então ele não vai falar. But they are linked to Arjuna as well. Mas eles também são ligados a Arjuna. And then Arjuna is at the battlefield and sees his former friends on opposing sides. Aí o Arjuna, que está no campo de batalha, ele olha para os dois lados e vê os seus amigos. So he's in conflict. E aí ele está num conflito. Because he doesn't want to take part in the battle. Porque ele não quer participar da batalha. But if he doesn't join the battle, he will be killed. E se ele se envolver com a batalha, ele vai ser morto, né? And if he joins the battle, he has to kill his friends. E também se ele se envolver na batalha, ele vai ter que matar os seus amigos e parentes. Well, that is the scene where Arjuna and Krishna have a dialogue. Então aí é uma cena a partir da qual eles têm um diálogo, né? O Arjuna e o Krishna. And this dialogue is about the right action, proper understanding, and the meaning of life, and the nature of the divine. Each one. E essa conversa é sobre, first. Right action. Qual que é a ação certa? Proper understanding. O entendimento correto. The meaning of life. O sentido da vida. And the nature of the divine. E a natureza do divino. And this dialogue can be seen as the dialogue between the personality, which represents Arjuna, and the individuality, which presents Krishna. Esse diálogo ele pode ser visto desde a perspectiva da individualidade, que é representada pelo Arjuna,
que é o menino, e da individualidade, que é representada pelo Krishna, que é o divino. And then we go to the next slide, which is a nicer picture of the chariot. Aí o outro slide mostra uma imagem bonita da carruagem, lembrei. Carroça, né? Carruagem. I already said that Arjuna is in conflict with himself. E aí ele está joining the battle. Ok. Aí é quando ele está em conflito porque ele não está se juntando à batalha. Ok. Well, if you read the Bhagavad Gita, you very quickly go into the dialogue between Arjuna and Krishna. Ok. Se você ler o livro, você vai compreender esse diálogo. And it is very simple to identify yourself in the dialogue. E é muito fácil se identificar com o diálogo, porque você vai encontrar muitas coisas comuns com a sua vida. So it is an interesting book to read and to study. É um livro muito bom para se ler e se estudar. Well, I want to conclude with the next slide. Eu quero concluir com esse último slide. That conflicts are part of human life. Então, os conflitos fazem parte da vida humana. Conflicts are not limited to a specific area on the world or a group of people. Não se limitam a uma área da vida ou um grupo de pessoas específico. It's important that humanity becomes aware of conflicts. É importante que a humanidade se torne consciente dos conflitos, tenha consciência dos conflitos. Understanding and awareness will help to improve human consciousness. E entender a consciência vai ajudar a melhorar a consciência humana. And finally, conflicts will help you to achieve your dreams. Ou seja, ninguém escapa dos conflitos, porque os conflitos também vão nos ajudar a realizar os nossos sonhos. Well, that was all I want to tell. So... Gente, eu acho que o elemento chave aqui, né, dessa conversa é que sim, durante as nossas vidas, nós estamos sempre divididos em conflitos, até porque, como eu disse ontem, os conflitos e o que nos incomoda, nos causa desconforto, nos deixa ou aborrecido, ou triste, irritado, ou com raiva, todos esses elementos que fazem parte da nossa vida, no cotidiano, né? Em todas as esferas da nossa vida. Pode ser no momento em que você está no seu trabalho, no momento que você está interagindo com alguém da sua família, nessa época de Natal, que é uma época de congregação de familiares, as pessoas querem estar juntas, mas de repente acontece alguma coisa que traz à tona, né? Muitas vezes, inclusive, a animosidade entre as pessoas, as competições entre as pessoas, como eu disse ontem, as desinteligências entre as pessoas, né? Então, nesse caminho, a gente tem que lembrar. Vocês veem um livro que foi construído no século IV a.C., e então ele tem ele tem milênios, na verdade, e ele ainda funciona como uma sabedoria fundamental para a nossa vida hoje, né? Então, quando nós entramos num processo de autoconhecimento, nós começamos a ficar atentos, lembra ontem, pensamentos, sentimentos e comportamentos, as ideias, os pensamentos que nós escolhemos, as ideias que nós escolhemos, as atitudes que nós escolhemos, as pessoas que nós escolhemos para conviver nas nossas vidas. Tudo isso concorre para determinar se você vai viver a vida mais num plano inferior, né, com tudo aquilo que não é que não tenha valor. Claro que ter dinheiro tem valor, ter uma casa tem valor, ter status social tem valor, mas não é só isso. A gente tem que fazer essa conexão com o universo superior, seja por uma religião, seja simplesmente por uma crença numa divindade, seja
pela espiritualidade, seja pelas ações. Eu mesmo conheço pessoas que se auto-intitulam ateias e são pessoas que têm a maior capacidade de doação, de gratidão, de ajudar o próximo e de ser divino. E tem outras pessoas que são super, como é que a gente usa no Brasil a palavra? Chama-se beata, né? Fala beata, mais para religião católica, mas eu não estou me referindo aqui à católica. São pessoas que batem no peito, né? Porque tem uma religião e acha que se a outra pessoa não tiver religião, ou não vai viver as benesses de fazer parte desse grupo ou daquele. São pessoas que quando saem da igreja, de cultos ou de missas ou do que quer que seja, de rituais espiritualistas religiosos, fazem coisas horríveis, né? Quer dizer, maltratam as pessoas, né? Batem em animais, chutam animais, machucam os seus filhos, machucam simbolicamente, né? As pessoas da sua família e tudo mais. Então, nós seres humanos, nós somos seres em conflito. E isso tudo tem a ver com a vida que nós vivemos, com a programação. Mas uma vez que você se apropria da sua consciência como um ser de luz, como um ser de paz, como diz a Brahma Kumaris, né? Um ser puro, um ser que manifesta o bem no mundo, um ser que quer promover o bem no mundo, que doa, que ajuda o outro a crescer e se ajuda a si próprio. Quer dizer, quando você vibra na luz, quando você vibra no campo magnético que tem esse poder, né, do superior, do divino, da fonte que nos nutre espiritualmente, então você consegue melhorar a qualidade da sua vida, né? E aqui agora eu vou aproveitar a oportunidade e vou contar para vocês a pesquisa, porque o que o Ferdinand apresentou, que parece uma coisa só espiritual, na verdade tem pesquisas hoje que provam como isto que era dito há 4 séculos antes de Cristo ou há 6.000 anos antes de Cristo, que foi na época do budismo, né, do Buda, isso é hoje comprovado pela ciência mesmo, né? Então eu vou contar para vocês do Heart Math Institute. I'm just doing a connection between what you said with the purpose of the whole, okay? Largada, né? Heart Math Institute, Instituto da Matemática do Coração. Então, o Instituto da Matemática do Coração, se você for no YouTube, você tem condições de achar algumas coisas que já foram traduzidas pelo português. Tem vídeos maravilhosos e tem também algumas palestras e tal. É uma organização que foi fundada em 1991 nos Estados Unidos. Eu faço parte dessa organização, tenho o aplicativo deles no meu celular e essa organização, assim, eu tenho aprendido muito com eles, geralmente, claro, o conhecimento direto de lá é um conhecimento em inglês, mas nada que você não possa, por exemplo, copiar e jogar num tradutor e ler, né? E esse instituto, ele tem uma função hoje que é exatamente disseminar um conhecimento científico sobre esse network, essa rede expandida que eles chamam, que é composta entre os neurônios que existem no coração. No coração nós temos 40.000 neurônios que foram identificados pela ciência, e no cérebro nós temos um número imenso de neurônios, né? Só que o nosso cérebro, ele é comandado, isso que eles descobriram, pelos neurônios do coração. Então, o que significa isso concretamente? Significa que a emoção, o sentimento, o bem, aquilo que eleva a sua alma, a sua espiritualidade, as suas atitudes na vida, é exatamente o que alimenta o cérebro. Então, se o seu cérebro, que é a parte racional, eu diria, seria o lower,
o eu inferior. E o coração seria o eu superior. Se o cérebro ele está mais centrado naquilo que é material, terreno, então ele está desconectado dos elementos que são fundamentais, constituintes do nosso eu superior. Então, por exemplo, compaixão, empatia, solidariedade, amor, cuidado com o próximo, todos esses elementos, eles fazem parte do nosso coração e é aí que nós vibramos. Então, olha o que eles descobriram e vocês já vão entender que coisa incrível. Essa foi uma descoberta maravilhosa. Esse instituto faz pesquisas direto, eles produzem material de alta qualidade. Lá eles têm uma equipe de cientistas maravilhosos. O Ferdinand e eu fizemos um curso com um deles, é um dos fundadores, o nome dele é Greg Braden. Eu vou colocar aqui no canal, no Zoom, e depois eu coloco no YouTube também. Se vocês quiserem, então é Heart Math Institute, ok? E o nome desse autor, Greg Braden, que vocês também podem conhecer na internet. Geralmente, como eu falei, as coisas são em inglês, mas tem muita coisa que é em português, né? O HeartMath Institute, eles desenvolvem pesquisas sobre o funcionamento desse network expandido do coração e do cérebro, pesquisas no campo da física quântica, pesquisas no campo do desenvolvimento humano e muitas outras pesquisas. Ele é um centro de pesquisa vinculadas a diversas universidades no mundo, não só nos Estados Unidos. Bom, uma das coisas que eles fizeram foi construir umas esferas que são provavelmente do tamanho aqui do meu, se não maiores, do meu escritório, que é um tamanho de um quarto comum, tá? E aí, essas esferas, elas foram enterradas dentro da Terra, dentro do planeta, em vários lugares do mundo. A gente tem no Brasil uma dessas esferas. E essas esferas, elas têm a função de registrar e informar mudanças na vibração do campo eletromagnético dentro do qual todos nós estamos inseridos. Então, veja só, eu vou só fazer uma pequena explicação sobre o que é isso, essa história de campo eletromagnético. Antigamente, que eu digo assim, há 100 anos atrás, 50 anos atrás, se acreditava que vamos dizer que o Ferdinand estivesse aqui na minha frente, como pessoa, né? Não como computador. Então, entre mim e o Ferdinand, aqui presente fisicamente, existe esse espaço, e esse espaço é preenchido por nada. Hoje, a física quântica mostra, e muitos outros autores, mesmo sem a comprovação da ciência dura, que é a ciência da pesquisa mesmo de laboratórios, eles já falavam que existia esse campo magnético, ok? Um deles foi, claro, o Einstein. Bom, então, o que existe é que nós estamos dentro de um campo eletromagnético. O que eu sinto vai reverberar na pessoa que está próximo de mim e vice-versa. Mesmo quando isso é distante, por exemplo, eu estou aqui, o Ferdinand está na Holanda, ele não está, ele está aqui em casa. Mas o Ferdinand está na Holanda, então eu reverbero alguma coisa e ele capta lá. Por quê? Porque essa reverberação, ela tem a ver com essa conexão. Quanto mais essa conexão coração-mente acontece, mais poderosa ela é. Hoje tem todo um trabalho desenvolvido no campo da prosperidade. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é exatamente você conseguir
resultados positivos de abundância na sua vida pessoal, na sua vida material, na sua vida amorosa, na sua vida financeira, na sua vida educacional, no seu trabalho. Isso é o que existe, né? E há autores que defendem que a abundância, ela é o que há no universo. E há outros autores que dizem que a abundância, ela reflete o que há no divino, porque o divino é abundância pura, né? Então, nós podemos nos beneficiar tendo esse conhecimento. Bem, então eles colocaram essas esferas. No total, são 12 esferas enterradas na Terra. O que acontece? Um belo dia, eles estão lá recebendo, lá nos laboratórios dele, os registros da reverberação dessas esferas, ok? Um dia, eles foram olhar os registros, né? Foram analisar os registros, e o que eles descobriram? Eles descobriram que havia uma curva dos registros para cima que era muito alto. E geralmente essa curva oscilava numa determinada frequência, que eles contam como hertz, né? Ela oscilava numa determinada frequência. Só que naquele dia, naquele momento, tinha 2 momentos em que a curva subiu muito. Eles chamam que as frequências, né, essa curva que está em cima, são as frequências que eles chamam construtivas, e as que vão para baixo são as destrutivas. Então vamos imaginar a construtiva, um dia em que o mundo inteiro parou para fazer uma oração enorme da paz mundial no planeta, ou resolver o problema do coronavírus, tá? Então vai lá para cima, essa é construtiva. Ou então aconteceu a Terceira Guerra Mundial. E aí o que acontece? A reverberação vai para baixo, ela é destrutiva. Bom, naquele dia, isso tudo que eu estou falando já é resultado do que aconteceu naquele dia. A curva subiu muito e eles disseram: o que é que está acontecendo? E ninguém sabia o que estava acontecendo. Só que, de repente, eles compreenderam que existia um gap entre quando a curva começou a subir e depois quando ela desceu. O que foi que aconteceu? Foi exatamente o crash, a batida do primeiro avião na torre, em uma das torres americanas, no World Trade Center. Bateu a tal hora, e lá estava registrado, e aí entre a batida do primeiro avião, a informação sendo disseminada no mundo inteiro através das mídias, e a batida do segundo avião, era exatamente a curva que subiu. Por quê? Porque todos nós no mundo, reverberamos naquele momento compaixão, solidariedade, sentimento de altruísmo, de querer ajudar aquelas pessoas, porque aquilo era uma tragédia que nós estávamos vendo em tempo real na televisão. Eu lembro onde eu estava num restaurante com um amigo em João Pessoa, uma churrascaria, na época eu ainda comia carne, em João Pessoa, quando a gente ouviu, os caras ligaram a televisão, alguém do restaurante ouviu, os caras ligaram a televisão e a gente viu. Depois que o primeiro tinha batido e quando o segundo bateu. Então foi uma comoção mundial. Quando eles compreenderam no HeartMath Institute a ligação entre aquele evento, né, que bateu dos aviões, e a resposta das esferas na reverberação construtiva, eles então tiveram um achado de pesquisa maravilhoso, porque eles descobriram o quê? Eles descobriram que nós, seres humanos na Terra, temos sim o poder de nos juntarmos e juntos criarmos ondas que vão reverberar no planeta inteiro e vão elevar tanto a nossa consciência, que é o que o Ferdinand estava falando, como vão nos ajudar a ajudar o planeta a melhorar, acabar com o coronavírus, acabar com as guerras,
ajudar. Ferdinand told me today about the earthquake. Where was it? In Croatia. In Croatia, yeah. O Ferdinand hoje de manhã falou para mim que teve um terremoto na Croácia, né, de 5,2 na escala Richter. Então, imagine o que as pessoas estão vivendo lá nesse momento, ou quando existe o tsunami. Então, esses momentos de tragédia, da tragédia humana, que retira do planeta um grupo imenso de almas, né, de pessoas que fazem a passagem, como está acontecendo agora com o coronavírus. Esse é um momento de mobilização do nosso coração, porque se eu conheço algumas pessoas, vamos dizer que eu conheço assim, do meu entorno mais próximo, sei lá, 50 pessoas, e eu sei que várias dessas pessoas, como alguém escreveu aqui, que perdeu pessoas da sua família, né, por conta do coronavírus. Tudo isso tem também um propósito de fazer com que a gente se transforme enquanto ser humano. Então, a gente ter o conhecimento do nosso poder, quando o Ferdinand fala que quando a gente resolve conflitos internos da personalidade, a gente está contribuindo para resolver conflitos externos da humanidade. Então, melhorar o modo como nós vivemos a nossa vida, evitar conflitos, evitar sofrimento, nos proteger tanto do sofrimento causado, que a gente acredita que o outro causa, mas na verdade, qualquer sofrimento que nós vivemos, nós causamos. Porque se alguém provoca sofrimento em mim, significa que eu estou permitindo, porque eu tenho que buscar alternativas para não viver esses sofrimentos, né? E tudo isso é provado cientificamente, é isso que me apaixona, porque enquanto nós ainda falamos no mundo sobre espiritualidade ou esse tipo de assunto como sendo assuntos de algumas áreas de conhecimento, não, a ciência tem provado de formas impressionantemente convincentes para a comunidade científica que nós temos que nos transformar, nós temos sim que elevar o nosso nível de consciência. Para finalizar a minha fala, um elemento chave desse processo que a gente vive, né, portanto, tem a ver com aprender, adquirir conhecimentos que são relevantes, não aqueles que são porcaria, que são lixo, como a gente vê sistematicamente. Ontem eu falei disso. Qual é a sua escolha? É usar o seu tempo, a sua energia, a sua vida para se desenvolver em direção ao seu sonho, ou você vai se largar na cama ou no sofá e vai ficar assistindo Netflix e olhando o Instagram, ouvindo e lendo sobre celebridades que vivem uma vida que é pura ilusão. Nunca você vai... Nunca não posso usar nunca. Talvez você não chegue lá, talvez seja o seu sonho, você vai ter muitas barreiras para chegar lá. Mas isso muda a sua vida e vai te ajudar a chegar onde você quer? Não. Então, o objetivo da largada da virada 21 é exatamente fazer com que a gente penetre nesse universo de vibrar o campo eletromagnético da construção, construtivo, e vai ajudar cada vez mais as pessoas da comunidade do canal Science, ou seja, jovens brasileiros, jovens e jovens brasileiras e brasileiros que podem agarrar com as suas mãos a decisão, as escolhas certas para você atingir determinados patamares na sua vida que só depende de você, não depende de mim. Eu fico muito, muito feliz quando eu recebo, e esse ano eu recebi inúmeros, e cada ano eu recebo mais, e-mails e mensagens, e mesmo no Zap, de pessoas que contam que foram aprovadas ou em etapas, ou foram aprovadas em primeiro lugar, em segundo lugar, nos processos de seleção para pós-graduação. Isso me deixa muito feliz porque as pessoas escrevem e dizem: professora, isso foi possível também por causa dos vídeos do seu canal. Eu acho que vocês me mostraram e me mostram todos os dias, de alguma forma, que
esse canal tem um valor humano, tem um valor social, e é por isso que o canal entra agora numa fase de mudança. O canal né? Porque eu estou vivendo essas mudanças agora. Entra numa fase de mudança, onde eu vou introduzir cada vez mais esses elementos que são de formação humana, que são de desenvolvimento humano, e que nenhuma universidade, não é no Brasil, é no mundo, se interessa. Recentemente, eu não sei se ele está aqui ou se ele está no YouTube, uma das pessoas que eu assessorei, que eu tenho assessorado, que é um profissional que faz doutorado, ele está criando um programa muito interessante que ele conta que é de apoio aos estudantes da pós-graduação. É um trabalho belíssimo, original, inédito, eu sei que vai ser um sucesso. E quando ele me apresentou aquilo, eu falei, uau, que coisa maravilhosa, porque, na verdade, a proposta que ele tem é de estruturar um programa também de desenvolvimento humano e profissional no campo da ciência, e principalmente nos programas de pós-graduação. Então, a gente vai começar a fazer isso no canal. Nós não vamos fazer isso só agora. Agora, porque é final de ano, é um momento, né, um ano de pandemia, um ano de distanciamento social, ou seja, é um ano de reflexão. Só o fato da gente estar trancado dentro de casa e ter que ter um cuidado imenso, né, para ir para a rua, voltar para casa, não contaminar quem está em casa, deixar o chinelo aqui no meu apartamento, fora fica às vezes 5, 6 chinelos, sapato, tênis, do lado de fora, chegar em casa e ir direto para o banheiro, se eu já tomei banho, lavar as mãos, se eu fui em algum lugar que tinha mais gente, tomar banho de cabeça, colocar a roupa limpa, para eu poder chegar perto da minha mãe, porque minha mãe tem 92 anos, e também me cuidar, né? Compra de supermercado eu deixo no carro, eu não trago para cima, eu só trago o que vai para a geladeira, caso contrário fica no carro, e eu vou trazendo devagarinho, porque quanto mais tempo tiver fora de casa, melhor. Então, todos esses cuidados que nós estamos tendo, eles são um chamado para nós pararmos, refletirmos e cuidarmos de nós como seres humanos, como matéria e como espírito e como inteligência divina que habita o nosso corpo, né? E conhecer esse tipo de conhecimento que o Ferdinand compartilhou com a gente hoje, e conhecer experiências de pesquisa, né, resultados de pesquisa como a do Instituto da Matemática do Coração, ajuda a gente a compreender que existe muito mais elementos e conhecimentos e informações relevantes do que aquelas porcarias com as quais a gente gasta um tempo imenso. Ontem eu disse, claro que tem períodos da minha vida que eu estou tão cansada, com a cabeça tão cheia, que eu só quero mesmo ligar a televisão e me amortecer com aquelas porcarias que passam, né? E também é muita coisa horrível que mostra a televisão brasileira. Mas eu faço isso de tempos em tempos. E aí me recupero e digo, chega. Aí eu corto Netflix, muitas vezes eu paro de ter Netflix. Bom, essa história de Instagram, essas coisas assim, eu raramente vejo. Realmente eu só vejo aquilo que me interessa. Mas eu assisto, eu gosto muito de filme, né? Eu sou uma pessoa ligada em filme desde a minha juventude, então eu tenho que me controlar. Houve uma época que eu entendi que eu estava viciada em série do Netflix, então eu parei, falei, chega, cortei. Eu tenho amigas que param, fecham, elas estão fazendo mestrado, doutorado, elas fecham o YouTube, o YouTube não, o Facebook, elas param, elas fecham o Instagram, nesse período. Por quê? Porque a gente se distrai e o tempo, vai embora, né? Então, aqui no canal, o que vai acontecer? A partir de janeiro, dia 30 de janeiro, nós estamos lançando um programa de formação de pesquisadores. Vai ter inúmeras atividades que são de interesse de vocês, algumas que vão ser pagas, mas não valores absurdos, e outras que vão ser gratuitas, e vai haver muitas oportunidades. Bem, então é isso, gente. Eu queria agradecer ao Ferdinand. Thank you very much for your contribution. Queria agradecer ao Ferdinand por sua contribuição. E dizer
e dizer para vocês que agradeço também a participação de vocês aqui e espero que vocês, quem estiver no YouTube, por favor, clica aí que curtiram. Quem estiver por aqui depois, dá uma passadinha lá no YouTube só para clicar, porque o YouTube tem lá uns algoritmos que ajudam, né, a divulgar o canal. E eu queria pedir para o Ferdinand falar as últimas palavras. O que você poderia falar para as pessoas que estão aqui assistindo a gente? Your last words for the people who are here. Well, I heard you talking about the electromagnetic fields. Eu estava ouvindo você falar sobre o campo eletromagnético. And in Theosophy, we call that anthropomorphic field. E na teosofia, a gente chama isso de campo antropomórfico. And we connect with our higher self, with our thinking into the fields. E é com o nosso pensamento superior, o nosso eu superior, que nós nos conectamos com esse campo antropomórfico. So we have to be very careful with all the thoughts we have, because they're immediately connected into the fields. E a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de pensamento, a gente falou disso ontem, que nós temos, porque é com os pensamentos que nós penetramos no campo, nós reverberamos. So even, both the good ones and the bad ones go in. So that's the reason why we have to be careful. Tanto os pensamentos bons como os pensamentos ruins, e é por isso que a gente tem que ter muito cuidado. And also feelings, it's thoughts and feelings as well, and actions, Os pensamentos, os sentimentos e as ações, yes. These are the latent powers in man, which we still have to discover. Isso também é chamado em teosofia, eu falei logo no comecinho, que são os poderes latentes dos homens e das mulheres que a gente ainda está em processo de aprendizagem e conhecimento, né? O que muitas pessoas chamam genericamente de mediunidade, mas são os poderes, a capacidade que nós temos de nos comunicar com as pessoas sem ser das formas tradicionais. Yes? So just be careful with your thinking, because it's very powerful. Cuidado com o que você pensa, porque o que você pensa é muito poderoso. Tá certo? Amanhã vai ser muito enriquecedor também. Até amanhã às 7:30 da noite, gente. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Agora sai.